Cássio, apesar do Santa Cruz ser o grande clube de Pernambuco nos anos Sem 70... margem para discussão, tá? Sem margem para discussão. Nos anos 70, Como... eles formam a era de ouro do Santa Cruz. Até falando isso, porque a gente vai falar da final de 77, que é muito curiosa, mas a parte do Santa é o seguinte: o Santa venceu 6 estaduais na década de 70, até o filme tinha vencido 4, porque ele vai ganhar 2 em 78 e 79. 2 ele vai ganhar nos anos seguintes. Mas durante a história do filme que se passa no Carnaval, o Santa é o atual campeão, ele é o campeão super campeão de 76 e o estadual ainda nem tinha começado. O Santa ficou 3 vezes entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro, 4º lugar em 75, sendo o primeiro clube do Nordeste a chegar na semifinal no Campeonato Brasileiro de 71 para cá. Ficou em 10º lugar em 77, no ano do filme, mas que é uma colocação mentirosa, porque eram 4 grupos de 5. Na última rodada do grupo do Santa, o Santa venceu o Remo por 2-1. Se o Santa tivesse vencido o Remo por 4-1, porque a vitória por 3 gols de diferença valia 3 pontos. O Brasil tinha disso, tá? Vitória por 3 gols vale 3 pontos, vitórias por 1 ou 2 gols de diferença valia 2 pontos. Se o Santa tivesse goleado o Remo, o Santa teria sido semifinalista, ele teria liderado o grupo dele. Detalhe, ele ficou a mesma pontuação do Operário do Mato Grosso do Sul. Os dois fizeram 10 pontos, mas aí o Operário no critério de desempate passou. Mas se o Santa tivesse goleado no último jogo em casa, teria sido semifinalista. Ou seja, do 10º lugar, por 2 gols ali, ele tinha condição de fazer isso, ele teria sido pelo menos 4º. De novo, né? 75 e 77 seria, né? E em 78, ele ficou em 5º lugar, chegou nas quartas de final. Com um detalhe, essa campanha de 77 do Santa, que termina em 10º lugar, ele termina essa campanha invicta e acho que são os últimos 7 jogos, e junta mais 28 de 78. Isso na primeira divisão, tá? Não é na vida, não. Isso é na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Santa passou mais de 30 jogos, sem perder um jogo no Campeonato Brasileiro, e ficou em 5º lugar. E para completar ainda, acho que faz parte desse pacote, o Santa teve Givanildo na Seleção Brasileira em 76, Ramon na Seleção Brasileira em 78, sendo convocado para a Copa do Mundo da Argentina, e só não foi porque se lesionou na hora, ele foi convocado na lista final. E o lateral direito, Carlos Alberto Barbosa, 79. Só não teve convocado no ano do filme. Pulou. Ele teve 76, 78 e 79. Então, assim, é indiscutível o apelido do Santa, o terror do Nordeste, ele tá... Vem daí, né? Não é que o Santa era o maior clube do Nordeste, tá? Não era de Pernambuco, não. Assim, só para dizer assim, não era... Ele batia de frente com o Bahia. Ele era um clube mais vencedor do que o Bahia nos anos 70, tá? Sim. Agora, Cássio, apesar de todo esse contexto que você trouxe do Santa ser o maior clube do Nordeste nos anos 70, em 77, o ano do filme, ele ficou de fora da final do Pernambucano, e é uma final lendária, eu diria. Eu cresci com meu avô contando histórias desse jogo, que eu não sei se foram reais, se não foram. Assim, o jogo teve prorrogações e mais prorrogações que duraram, ao contrário do que a gente vê ali no título do Diário de Pernambuco. Conseguiram errar. Não foram 158 minutos, foram 148, mas, Cássio, eu vou dizer uma coisa, pelas histórias que meu avô contava, assim, era algo perto de aproximar, de amanhecer o dia. Ele falou que os jogadores caíam, que os jogadores caíam, que passaram a tomar leite entre as prorrogações. Assim, eu ouvi a história desse jogo e parecia que ele tinha tido... Caíram. Tem imagens disso, assim, que quando o jogo termina, muita gente ali desaba no chão, ganhando ou perdendo a partida. Fred, lá no começo desse vídeo, que apesar da borda Pocket, mas a gente está se empolgando aqui, porque o assunto é bem legal. Pocket é só o apelido desse vídeo. A gente disse que para ser campeão desse campeonato, o Sport jogou 36 vezes. Um campeonato com 6 times. 6 times. De um campeonato de 6 times, você joga 36 vezes para ser campeão. Pronto. Isso era campeonato estadual na época. E o campeonato durou 6 meses. Ele começa em abril e vai terminar em outubro. A final foi Náutico Sport. A final começou no dia 6 de outubro. Náutico 1-0. No dia 8, vulgo 2 dias depois, tá? Não tem muito esse negócio de 66 horas para ter um jogo. Não. 2 dias depois, aí o Sport venceu o Náutico por 2-0. No dia 11, deram um diazinho a mais de folga. 3 dias depois, o terceiro jogo, Sport 0, Náutico 0. Isso forçou, como o Sport tinha vantagem, um jogo extra no qual o Náutico tinha que ganhar no tempo normal para forçar a prorrogação. E só na prorrogação ninguém teria vantagem. O jogo extra, ele foi no dia 14, ou seja,
6, 8, 11 e 14, 4 clássicos dos clássicos. No dia 14, acho que foi uma sexta-feira à noite, no Arruda, no Campo Neutro, mas não é nem Campo Neutro, era o maior estádio da cidade, não tinha essa frescura não, tá? Assim, ó, não existia direito de televisão. Como é que se ganha dinheiro com o jogo? Com renda. Qual é o estado que vai dar renda? É o Arruda, o jogo é no Arruda. Pronto. Não tinha muito debate para esse tipo de coisa não, tá? Apesar de que a Ilha do Retiro nessa época cabia 35 mil, eu até esqueci de falar a capacidade, aquele estádiozinho que apareceu ali, Fred, a turma liberava 35 mil, hoje o estádio a turma libera 27. Mas enfim, a final foi no Arruda, com as duas torcidas, não tem esse negócio de torcida única também. O Náutico venceu por 1-0. E na hora que o Náutico vence por 1-0, força a prorrogação. Até aí, irmão, tudo bem, quantos campeonatos são assim? Isso é a coisa mais normal do mundo. A questão é que a FPF colocou no regulamento que o campeão só sairia se na prorrogação alguém fizesse um gol. Ou seja, fizeram a morte súbita. Só que faltou escrever um artigo do tipo, e se o gol não sair? Tipo, tá ligado? Esse regulamento existe também, né? A galera não descobriu a roda não, morte súbita, ou depois mudaram, virou Golden Goal, né? Gol de ouro, né? Porque morte súbita, enfim, no começo chamava morte súbita, mas depois deram uma tucanada e virou gol de ouro. Mas o cara bota, meu irmão, depois de 2, 3 prorrogações, vai para os pênaltis e tal. Não tinha esse artigo. O jogo só acabaria, não teria um segundo jogo, o jogo só acabaria se alguém fizesse um gol. Aí a turma joga 30 minutos, Fred, depois dos 90, joga 30 minutos e não sai gol. Joga mais que é o normal, qualquer prorrogação são 2 tempos de 15. Aí depois disso, ou o jogo acaba, fica empatado, vai para os pênaltis. Foi para um terceiro tempo extra. Mais 15 minutos. Nada. Ou seja, o jogo já estava em quanto tempo? Já estava em 135. No final do segundo da prorrogação, quando o jogo já estava quase terminando o quarto tempo, no minuto 148, aí Mauro, jogador do Sport, fez o gol. Essas imagens que a gente está vendo são registros, são prints do registro do acervo da Globo. A Globo Nordeste, hoje é Globo Pernambuco, mas era Globo Nordeste, porque a Globo tinha uma emissora no Nordeste, que era no Recife. O CEDOC, no Centro de Documentação da Globo, ele é forte, muito forte, a partir de 80. Imagens coloridas. Nessa época, o sinal, alguns estados alguns estados do Brasil já viam a TV a cores, porque a TV começa preto e branco, aí acho que uma transmissão experimental colorida foi um Festival da Uva de Caxias do Sul, acho que em 72, 73, um negócio desse. Mas em 77, as transmissões, por isso que de vez em quando aparecem alguns jogos de Esporte Náutico Santa coloridos, que são jogos em São Paulo. Tipo, gol, grande momento do futebol. Aí mostra aqui, ó, o Santa vence o Flamengo no Maracanã, no Brasileiro de 75. Aquele jogo que bota o Santa Cruz na semifinal. Aquele jogo é colorido. Mas é porque no Rio de Janeiro é colorido. O sinal em Pernambuco era preto e branco. E a Globo, além de não ser colorida nessa época, ela não tem de forma muito organizada como tem a partir de 80. Então ela tem frames. Ela não tem toda a reportagem desse jogo. Embora tenha sido a final, mas por que não teve? Não é porque não tiveram, não. É porque se perdeu, pode ter estragado. Enfim, eram outros tempos. Então, a gente tem frames dessa final de 77, do jeito que Fred fala. Se não tem um exagero, alguém ter morrido em campo, mas tem gente desmaiada, tem gente exaurida. Até porque, Cássio, você detalhou bem, foi uma sequência de 4 jogos no intervalo curtíssimo, né? Então você não tinha só os 148 minutos, você tinha um desgaste de 3 partidas em uma semana, basicamente. Partidas valendo por final, que é um nível de jogo completamente diferente. E um nível de preparação física muito diferente de hoje também. Tá? E todos no detalhes. Então, essa final acabou sendo essa final de 158. O Diário tem outra particularidade, que todo mundo deve estar lendo, que se você estiver lendo aqui, não sei se podcast, mas se você estiver lendo a capa do Diário de Pernambuco, é esporte. O Diário, durante uns 30 anos, no começo ele chamava de esporte, do jeito que é feito o clube, esporte é uma palavra em inglês, mas num processo de aportuguesamento da comunicação no Brasil, o Diário acabou exagerando. Ele aportuguesou nomes. E o esporte sempre ficou puto com isso. Assim, nunca aceitou. Isso, se eu não me engano, foi até o início dos anos 80, quando a direção do esporte foi lá, na direção, passou até João Alberto, que era colunista social do Diário, que hoje está no Jornal do Comércio, até agora em 2025, no Jornal do Comércio, ele até relembrou essa história. Uma comitiva do esporte foi no Diário de Pernambuco. Disse, meu irmão, o nome do clube não é esse. Não adianta. O nome não é esse. Assim, aí... E o editor de esporte, que eu acho que era Dom Nirmo, bateu o pé, não, mas é assim para outros cantos e tal, mas a direção, enfim, a relação lá acabou cedendo
E acho que no início dos anos 80 o esporte volta a ser escrito do jeito que era. Mas é muito curioso, ela chamava de esporte. É isso, tá? E se você estiver assistindo o corte dessa memória que a gente trouxe do campeonato de 77, dessa interminável final de 77, esse corte faz parte de um vídeo maior, tá? Que é um vídeo sobre a vida em Pernambuco em 77, os times de Pernambuco em 77, dentro do que foi resgatado em pequenos detalhes no filme O Agente Secreto, tá? De Kleber Mendonça Filho, que é o indicado do Brasil ao Oscar de 2026.